Vamos falar agora, conversar ao vivo com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Por que você diz que nem o Lula esperava um resultado tão positivo da pesquisa Datafolha? A quais números exatamente você se refere? Boa noite, Amanda. Eu estou me referindo não aos números de intenção de voto, porque desses já tratamos ontem, né? E nós vimos que o Lula tem entre 34% e 37% das intenções de voto, isto é, o patamar dele segue rigorosamente o mesmo, não foi nem sequer arranhado pela condenação do TRF. Mas eu não me refiro a esses números, eu me refiro a outros, estes sim, muito mais significativos, muito mais representativos, e insisto na minha tese de que setores da direita brasileira, setores do Ministério Público e do Judiciário estão a cada dia ressuscitando e fortalecendo Lula e estão brincando com fogo. Isso aqui não é pesquisa eleitoral, isso aqui não está perguntando se o cara pretende votar nesse ou naquele, porque isso varia ainda, está longe ainda, embora, se nós formos pegar a trajetória de pesquisa em levantamentos anteriores, a esta altura do campeonato já dava para saber quem iria ganhar, sim. Mas vamos lá, 51% dos entrevistados pelo Datafolha dizem que o Lula deveria ser impedido de disputar. Mas 47% dizem que não. Metade da população acha que não. Depois de tudo que o Ministério Público pregou, depois de tudo que o Ministério Público falou, depois de tudo aquilo a que se chamou evidência no caso do apartamento, eu não estou me referindo aos outros processos e às outras acusações de roubalheira do PT, estou falando do apartamento de Guarujá. Depois de tudo isso, depois da adesão de parte considerável da imprensa aos pressupostos do Ministério Público, que pareciam a voz e parecem a voz de Deus, 47% dos brasileiros acham que ele tem de concorrer. Atenção, está na margem de erro. 51 dizem que não, pode ser 49, 2 para mais, 2 para menos. 47 dizem que deve, pode ser 49, portanto há um empate. Há um empate técnico. O Brasil está rachado em relação a isso. Ora, um país dividido, quando são tantas as ditas evidências de que esta personagem pública é criminosa, né, é preciso que se considere que algo de muito grave ou de muito importante está acontecendo na base dessa sociedade. O que foi que aconteceu? Modestamente, aconteceu o que eu previ no dia 17 de fevereiro numa coluna da Folha. 17 de fevereiro do ano passado, naturalmente, né? Que esse nós teremos ainda. Por quê? Lá eu disse, se todos são iguais, o Lula é melhor, porque ele tinha um histórico de realizações. Podemos entrar no mérito se ele quebrou ou não o país, mas a população tinha se aproveitado, digamos assim, de algumas escolhas que ele fez, de algumas escolhas efetivas. Eu costumo dizer, Amanda, que não tem nenhum argumento tão poderoso contra a equação macroeconômica como a microeconomia da geladeira. Não quer dizer que a microeconomia da geladeira não possa quebrar a macroeconomia. Ela pode, mas um político tem que lidar com esses dois fatores. 53% o querem preso, mas 44% não. De novo, nós temos aí se aproximando da metade os que não o querem preso. E isto sem ainda uma campanha efetiva na rua, em que vitimize o Lula. E isso ainda sem o Lula ficar mandando recados, imagine isso, de dentro da cadeia como um Mandela. Aquilo que se chama direita brasileira, que é desinformada, não lê, é chucra, né? Com raras exceções, é estúpida, é preconceituosa. Imagina que o Lula só se tornou presidente da República porque ele é nordestino, ignorante, não tem um dedo, essas coisas que essa gente asquerosa é capaz de dizer. Não, ele tem uma representatividade real. Eu acho que o PT é um horror e faz mal ao Brasil, mas eu reconheço a importância que ele tem e reconheço que o judiciário tem que ser mais respeitoso e mais decoroso com as leis. Não está sendo. Ele foi condenado sem provas e aquele julgamento havido no TRF4 não foi um julgamento exatamente, foi um concerto com C, foi um arranjo. Não é? E isso não é bonito. A população está dando mostras de que não gosta disso. 43% dizem
que a condenação foi injusta. Ah, são todos petistas. Não, não há 43% de petistas no Brasil. Nem os petistas acreditam nisso, né? Então é bom ver as coisas com cuidado. Reinaldo, boa noite. Segundo você, houve um espetáculo deprimente em Brasília nesta quinta-feira. Que espetáculo é esse, Reinaldo? Olha, Boris, boa noite. Como raramente vi juízes, membros do Ministério Público, procuradores e promotores numa concentração em frente ao STF contra, Boris Casoy, a reforma da Previdência. Então esses que se colocam como os paladinos da moralidade, eu já disse isso aqui, sou muito grato a essa gente por ter demonstrado que eu não estava falando besteira. Eu disse, esses grandes combatentes da corrupção estão lá contra a reforma da Previdência. Não há roubalheira possível no país que arrombe os cofres públicos como a Previdência Social. Especialmente no funcionalismo público federal, com rombo só neste particular o funcionalismo público federal de 84 bilhões no ano passado. Rombo total de 268 bilhões. E eles estão lá contra a reforma da Previdência e contra, Boris Casoy, o fim do auxílio moradia. Não é? E depois marcharam para o Congresso. Para encerrar, eu quero fazer aqui uma pergunta. Ministério Público é quem oferece denúncia, Boris Casoy, inclusive contra políticos. Os juízes julgam as denúncias contra os políticos. Quando os que fazem a denúncia se juntam aos que julgam a denúncia, vão falar com aquele que é alvo da denúncia, eu diria que não há aí conversa, mas há um cheiro de ameaça e de chantagem. A ministra Carmen Lúcia disse que as decisões do judiciário precisam ser respeitadas. Eu não tenho dúvida nenhuma, o conselheiro Acácio diria a mesmíssima coisa. Agora, o judiciário, cujas decisões têm de ser respeitadas, tem de se fazer respeitar também. Ir lá defender privilégios é, como diz um amigo meu do jornalismo, um grande jornalista, uma vergonha. Não sei se eu fiz direito. Beijo. Obrigada, Reinaldo. Até amanhã.